Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias. Nesta quinta-feira, Super Notícias, claro que você já sabe, o seu jornal na hora do almoço. Lembrando que no primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região, do Brasil e do mundo. E neste segundo bloco você vai acompanhar mais um bate-papo. Antes, por falar em bate-papo, tenho que lembrar você que você pode acompanhar todos os bate-papos que já aconteceram aqui no Super Notícias através do meu canal no YouTube. Só acessar Na Resenha com Gustavo e lá você vai encontrar todos os bate-papos, todas as entrevistas que já aconteceram aqui no Super Notícias. Sejam as entrevistas de 2020, de 2022 e também 2021 e algumas que já foram feitas neste ano de 2023. E depois que acabar o Super Notícias desta quinta-feira, você poderá acompanhar o bate-papo desta quinta com a enfermeira e especialista em oncologia, Patrícia Castória. Ela que está aqui, como eu disse na passagem do primeiro para a segunda parte do Super Notícias, para poder falar sobre mitos e verdades sobre os cuidados paliativos. E claro que para poder falar de um assunto tão sério e importante, nada melhor do que conversar com uma especialista no assunto. Patrícia, primeiramente, seja muito bem-vinda mais uma vez. É sempre um prazer poder te receber aqui. Boa tarde e obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, Gustavo, por estar aqui mais uma vez. Falei com ele aqui antes que eu já estou virando de casa já, tá, gente? Então, vamos lá. E, Patrícia, para a gente poder começar nosso bate-papo, e sempre quando a gente trata de algum assunto muito específico, muito sério, é extremamente necessário desmistificar vários mitos e colocar e elencar as verdades absolutas sobre esse tipo de tratamento que ficou em voga, pelo menos aqui no Brasil e em território mundial, através, né, da fase final da vida do Rei Pelé, que esse assunto voltou à tona, pelo menos aqui no Brasil e em todo o mundo, muito por conta de tudo que aconteceu com o Pelé. Mas por se tratar de um assunto tão grandioso, tão extenso e importante, existem muitos mitos e verdades. Sobre o primeiro mito que as pessoas falam, e eu gostaria de te perguntar, o cuidado paliativo ou os cuidados paliativos podem ser feitos apenas dentro dos hospitais? Não, Gustavo, os cuidados paliativos, eles se dividem em 3 modalidades, gente. Divide na modalidade ambulatorial, né, hospitalar e domiciliar. Então, a gente pode prestar esses cuidados, né, para os pacientes nesses diversos lugares. Um paciente que chega no ambulatório, né, eu posso fazer medidas paliativas ali nele no ambulatório e talvez ele não ser internado, né, voltar para o domicílio. Eu tenho meus pacientes, né, hospitalizados que recebem cuidados paliativos, tanto numa ala que é só para pacientes cuidados paliativos, ou às vezes o paciente está internado no CTI. Isso. Chama-se a equipe de cuidados paliativos para estar auxiliando ali naquele atendimento. E hoje também a gente tem os cuidados paliativos no âmbito domiciliar, né, que isso é tudo conversado, né, junto com o paciente, junto com os familiares e vendo assim, se ele é de acordo, se é um desejo dele estar dentro da casa. Tá, gente? Sobre essa questão dos cuidados paliativos, e quando a gente fala sobre cuidados paliativos, me parece um ponto pacífico, e até mesmo de quem é leigo no assunto como eu, que automaticamente quando você pensa nessa temática, você já relaciona com o câncer. Oncológico. Os cuidados paliativos, eles só servem para pacientes oncológicos? Não. O que acontece, gente? Os cuidados paliativos, ele nasce na oncologia. Então, por isso, né, que tem esse mito, que cuidados paliativos são só para os pacientes oncológicos, mas hoje não. Hoje a gente vê que os pacientes com alguma demência, Alzheimer, né, e entre outras, esses pacientes têm um índice muito maior do que os pacientes oncológicos. Sim. Hoje, os pacientes que recebem cuidados paliativos é uma quantidade até menor, sabe, da oncologia. Mas sim, né, os cuidados paliativos nasceu ali, ele vem dali, né? E sobre os cuidados paliativos em relação a algo que é muito falado, que ele é apenas feito ou necessário quando o paciente, juntamente com a família, ou muitas das vezes a própria família, opta em desistir do tratamento, e aí que entra
os cuidados paliativos. É certo? É errado existe pensar uma nisso? frase, né, que às vezes até alguns colegas profissionais de saúde, eles falam, né, não há mais o que fazer por este paciente, né? E aí, gente, eu acho que quando chega essa frase, não há mais o que fazer, ou a família pensa que não há mais o que fazer por aquela pessoa, é aí que tem muito do que se fazer por ela, né? E uma das coisas que nós paliativistas fazemos é controle de sintoma, né? A parte espiritual, né, daquele paciente, daquela família. E controlar sintomas, gente, não é fácil não, né? Que é a analgesia, a parte da dor, né? Pra gente que é da enfermagem, tem muitos pacientes que têm algumas feridas de decúbito, né? Feridas que teve por causa não foi feito algumas mudanças de decúbito, então ali tem feridas para ser tratadas, nem que seja por medidas de conforto, hidratação, e aí, né, e outras coisas. A parte social do paciente que a gente tem, né, tem que olhar, porque a gente sempre fala, cuidados paliativos, a gente olha a dor total do paciente, não só a dor física, espiritual, social e psicológica. Então, quando se fala não há o que fazer, há muito para que se fazer por este paciente. E uma das coisas que a gente, né, já foi comprovado cientificamente, tem vários artigos, que quanto mais rápido um paciente ele é encaminhado para uma equipe de cuidados paliativos, muito pelo contrário, a sobrevida dele é maior. Logo, isso que você falou... Sobrevida com qualidade de vida. Sim. Né? E logo isso que você falou, acho que, e aí como é o mantra do jornalismo, eu vou te perguntar, mas eu acho que isso que você falou já responde a minha outra dúvida relacionada a um outro mito sobre os cuidados paliativos, de que os cuidados paliativos aceleram a morte. Não, isso não existe. É isso. Não existe. Né? É o que eu acabei de te explicar, é que já é comprovado cientificamente, tem vários artigos. Gente, eu tenho uma paciente própria, quem segue lá meu perfil pode ver. É minha avó, né? Ela é minha paciente, né? E tudo, e tá aí, com 90 anos, vivendo da forma que dá para ela viver agora, mas com qualidade de vida, vendo o que é real para ela, né? Claro. Aliviando as dores daquela paciente e daquele familiar. Sobre os cuidados paliativos, aí eu vou voltar naquele bate-papo que nós tivemos, se eu não me engano, no mês de novembro ou outubro, dezembro, agora não me recordo, minha memória falhou, juntamente com a doutora Ana, que também esteve aqui no Superi Notícias para poder falar sobre os cuidados paliativos, que algo que ficou na minha cabeça é que é feito todo um trabalho em conjunto com os familiares, e os cuidados paliativos não é apenas o trabalho do médico juntamente com o enfermeiro, tem toda uma rede de apoio por trás. Sobre isso, dá para a gente afirmar que os cuidados paliativos eles não servem apenas para o paciente, e sim para todo o contexto social, familiar do paciente. Isso. Os cuidados paliativos, nós especialistas os paliativistas, a gente sempre atende paciente e família. E trabalhamos em equipe multidisciplinar. Você vê que eu te falei sobre dor total, e para me tratar essa dor total eu preciso de vários profissionais de saúde. Então, por isso que a gente joga muito trabalho em equipe multidisciplinar. Sim. E essa equipe entra a família, ele faz parte, né, desse cuidado com o paciente. E lembrando que a autonomia é do paciente, a gente discute, a gente faz reunião familiar, né, a gente vê o que é o melhor para ele dentro da sua autonomia. Sim. A gente explica, conversa, olha, dona Maria, está acontecendo isso, né, o que a senhora acha? Né? Porque se ela tem autonomia, o mais digno que tem que ser, né, ela tem que saber, a gente tem que saber o que é importante para ela. E aí a gente vai trabalhando e para isso em equipe multidisciplinar e junto com a família. Por quê? Em um paciente em domicílio, a equipe de saúde, ela não está ali o tempo todo. Exatamente. Então, eles estão ali o tempo direto com eles. Então, eles repassam para a gente volta, faz reunião, olha onde tem que melhorar, olha os cuidadores que estão ali dentro da casa, né? Cuida assim junto com eles. Então, por isso que a gente, né,
eles fazem parte da equipe também e a gente acolhe eles também. Voltando na sua primeira explanação e, consequentemente, na sua primeira resposta aqui do nosso bate-papo, onde você elencou os ambientes onde podem ser feitos os cuidados paliativos. Existe um ambiente mais adequado ou isso varia de acordo com o nível de enfermidade do paciente? Isso vai de acordo com... Tem muitos pacientes, gente, que eles estão hospitalizados que a gente não consegue tirar ele e levar para o domicílio. Então, eu vou ter que atender ele no hospital. Sim. Eu vou ter que, né, fazer aquilo ali no hospital. Outros, em algumas fases do tratamento, ele é só ambulatorial. Ele vai chegar, eu vou atender ele de forma ambulatorial. Sim. Então, eu tenho que adaptar de acordo com as fases que ele se encontra. Uma outra coisa que eu quero, né, só responder a pergunta anterior, é que você me falou do familiar. Sim. O paciente, gente, ele não adoece sozinho. Só para a gente fechar. Quando um paciente adoece, toda a rede de apoio que está aqui, também, né, adoece. Ele adoece. Então, por isso, a gente, né, atende paciente e família. Tá? Sobre os cuidados paliativos, uma dúvida que veio na minha cabeça. Pensando nos pacientes oncológicos, é para todos os tipos de câncer? Ou existem alguns mais específicos, alguns mais graves, que o cuidado paliativo ele é melhor? Isso existe quando o paciente ele chega às vezes ele está fazendo o tratamento dele, retorna, e aí o médico ele deve falar para ele assim, olha, hoje o seu tratamento, a gente vai iniciar uma quimioterapia paliativa. Né? E aí a gente começa já a inserir os cuidados paliativos. Só que, é o que eu falei anteriormente, os cuidados paliativos, quanto mais forem inseridos na vida de um paciente, né, ele mesmo um paciente oncológico curativo, sim, que a gente fala curativo, ele pode receber sim os cuidados paliativos, né? Eu acredito que ele vai, né, vai ter o atendimento da psicóloga, da nutri, né, do assistente social e tudo de forma dos cuidados paliativos, com a visão de um paliativista. Isso nada impede dele receber esses cuidados. Deu para entender? Claro, com certeza. E sobre justamente a questão dos cuidados paliativos, gostaria de falar mais algum mito, algo que você escuta muito? A questão do Pelé, né, que você comentou. Nós paliativistas, na hora, né, assim, a gente ficou meio nossa, porque saiu várias reportagens como se fosse assim, o Pelé estava indo para morrer e agora exatamente, ele foi encaminhado para os cuidados paliativos. Então, volta-se o estigma que cuidados paliativos é só para pacientes quando está, né, indo a óbito, né, numa fase, na fase terminal. Mas, ao mesmo tempo, a gente ficou muito feliz. Por quê? Hoje, no Brasil, cuidados paliativos ainda não é tão conhecido, né? Então, só da gente ver, né, a nossa especialidade, onde no primeiro mundo e, né, em outros países já se tem há muito tempo, né? Só da gente ver aquilo ali, a gente falou, gente, vamos pegar o lado bom desse negócio, né? O pessoal vai começar a querer saber o que são, né, os cuidados paliativos. E aí a gente resolveu pegar por esse lado aí. E eu até fiz uma matéria, a gente falando sobre que bom que ele foi encaminhado para uma equipe de cuidados paliativos, nem que seja na sua fase final de vida, né? E quem acompanhou lá a fase dele, final de vida, dentro lá do Albert Einstein, tudo, como foi um final? Sim. Foi um grande final digno de um rei, sim, né? E ele teve, né, as condutas de uma equipe em cuidados paliativos. Eu só queria falar um negocinho para vocês. Tem esse livro aqui, gente, que eu gosto muito, que chama O Médico e o Rio. E eu queria fazer a leitura de um pedacinho aqui. Fique à vontade. Talvez meu paciente não saiba nadar. Talvez ele esteja numa condição física tão ruim que apenas de olhá-lo, sei que não conseguirá chegar ao outro lado. Nessa hora, precisarei ajudá-lo a tomar as decisões certas, para que ele não morra se debatendo, desesperado no meio do rio gelado. Se ele decidir correr o risco, vou pegar a minha canoa e atravessar do seu lado, orientando cada braçada. Estarei ao seu lado se ele não conseguir completar a travessia.
e garantirei que sua despedida seja digna e tranquila. E se ele quiser permanecer na margem, não tem problema. Ficarei com ele fazendo companhia até a noite chegar. Então, essa citação da doutora Ana, essa daqui, tá, gente? Ela é uma oncologista, tá? E ela resume o que são os cuidados que o profissional em cuidados paliativos faz. E é um trabalho fantástico e é muito interessante conversar, como, por exemplo, com você que atua diretamente nessa área, porque, infelizmente, né, quem não tem ou já não teve, porque, infelizmente, a pessoa já nos deixou, um amigo, um irmão, um familiar, um pai, uma mãe, um tio, que, infelizmente, né, entrou, né, se inseriu nesse contexto de enfermidade com câncer, e aí chegou no estado terminal, vem a metástase, e aí chega o estado terminal, e conversar com uma profissional ligada a esse assunto de algo que, infelizmente, é tão popular, né, negativamente falando, é sempre muito interessante, sempre muito importante. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Tá bom, obrigada a você, Gustavo. Nós quem agradecemos mais uma vez, Patrícia, o Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.